Este podcast é patrocinado pela BRZ Insurance. E hoje a gente dá um início a mais outro episódio do Imigrante Rico, gravando com um grande amigo que eu respeito, o Wendel Viana, natural de Curitiba, veio para os Estados Unidos aos 12 anos de idade, me bateu porque eu vim com os 14, não só me bateu aos 12 porque ele veio um ano antes de mim ainda. E o cara é sensacional. Pai de família, homem de Deus, está na indústria financeira, fazendo a diferença, ajudando vários imigrantes a atingir o sonho americano aqui na terra do tio Sam. E quando eu falo sonho americano, não é só o sonho americano em geral, não, é comprar sua casa própria. O Wendel é um cara que eu respeito, admiro, e trouxe ele aqui hoje para contar um pouquinho da história dele, apesar da gente ter se interagido quando a gente era jovem, depois ter perdido o contato e ter voltado aqui hoje. Wendel, esse episódio vai ser show. Obrigado, cara, por topar esse desafio. Obrigado pelo convite, né? Honrado de estar aqui. A gente vem já acompanhando já as inúmeras celebridades. Eu falo celebridades porque não é pessoa famosa aí que passa na Globo. Celebridades da nossa comunidade. Eu acho muito legal as pessoas do nosso meio, que a gente cresceu, né? Juntos. Hoje a gente vê aí, não só a gente fala o sucesso financeiro, mas ele está alimentando o sonho de outras pessoas ali. Aquele que acabou de chegar. Então, que era a gente, né, cara, em 2000. É uma honra 2000. poder participar de tal podcast. Muito legal. Agradecer a sua esposa e suas meninas por ter dividido você comigo aqui hoje à noite. Bem-vindo, meu irmão. Opa! Cara, eu, assim, tô super curioso porque eu te conheço pela superfície. Verdade. Hoje, eu vou te fazer igual cebola, eu vou descascar. Vamos lá. Pedaço por pedaço, a gente vai descobrir tudo. Cara, eu não sabia que você tinha chegado um ano antes de mim, em 2000. Pois é, aquela levada lá, né, que deu naquela onda, né, igual tá tendo essa onda de novo hoje, né, de muitas pessoas chegando aí. Nós chegamos no ano de 2000, após, acho que foi uns 3 ou 4 anos de espera, né, foi assim, bem... Como assim 3, 4 anos de espera? Porque os meus tios vieram pra cá na 96, 97, entendeu? Então você foi igual eu, minha tia veio primeiro. Pois é. E nisso aí, né, meus pais tiveram um desejo de vir e começaram aquele processo. E antigamente não tinha o processo de hoje, né? Se precisava de ter alguém lá, como é que fala? Agente de turismo, aplicar pra você, ir lá em São Paulo. Não tinha Google Maps. Tirar foto. Cara, nunca tirei tanta foto pra passaporte. Não pode camisa xadrez. Não pode camisa listrada. Não, venceu aquela foto. Porque foi um processo assim de 3, quase 4 anos. Não, essa pessoa enganou meus pais. Agora tem que começar o processo com outra pessoa. Uau. Assim, e naquela época, né, vamos dizer, eu tava com 8 para 9 anos e eu já falava para meus amigos toda a escola. Eu vou para os Estados Unidos, vou ver neve, né? Aqueles filmes americanos que a gente assistia. Seu pai te falou que você ia ver neve? Não, falar porque eles moravam A minha em mentiu Boston. pra mim, cara. Falou que a gente ia pra Disney. Não. Eu só conheci a Disney depois de adulto. Não, porque naquela época, né, não tinha como compartilhar foto no WhatsApp. Então eles mandavam, né, pelo correio as fotos aqui. E eu achava aquilo o máximo. Eu até cheguei uma vez a comprar um coturno lá, uma bota grandona lá, que eu já tava preparado pra vir pros Estados Unidos. Uau. Você é de onde? Você é de onde, de Curitiba? Sítio Cercado. Eu conheci só o Jardim Novo Mundo. Não. Eu já era, assim, vamos dizer assim, os lugares mais conhecidos, na verdade, lá em Curitiba, assim, da onde Porque eu tinha era, uma tia que morava lá. Foi a primeira vez que eu passei frio na minha vida, de em verdade. Pinheirinho lá. É uma área gostosa lá, segura, tranquilo. Quando eu tinha mais ou menos essa idade, que você tinha com 8 anos de idade, eu fui lá conhecer o Jardim Botânico. Nossa, levei minha esposa lá, né, minhas crianças lá. Gostoso lá. A cidade de vocês é maravilhosa. Assim, que você não acha em todo lugar. É bem gostoso essa parte. Aí seus pais pegaram o visto. Aí trouxeram você. Vocês são quantos irmãos? Eu e mais um só, mais velho. São 2. Legal. Um. Aí você chegou aqui em 2000. E você foi morar onde? Fomos morar, quer dizer... cidade? Não vou dizer nem no quarto, né? A gente foi morar na casa da minha tia, que morava aqui em Somerville. Slummerville. Todo mundo morou em Slummerville e uma vez ou outra. Eu morei em Slummerville por um bom tempo. Exato. Pra quem não tá entendendo em português, slum, a gente brinca que era o gueto
E Ville é a vila, então Slummerville, a vila de gueto. Só porque hoje Slummerville é coisa de chique. É perrengue chique mesmo. Muito. Ninguém tem dinheiro pra morar lá mais não. Slummerville hoje virou Cambridge. Que legal, cara. Você morou com a tia. E foi bem assim. Aí você foi dividir quarto. Na verdade, meus pais pegaram um quarto. Todo mundo em um quarto só? Como é que foi? Meus pais pegaram um quarto do meu primo, né? E meu primo foi pro quarto da minha tia com ele. E eu e meu irmão dormia na sala. Foi, eu acho que uns 6 meses, mais ou menos, assim. Foi melhor que eu, então. Até meus pais, assim, né, ter condição e achar um lugar pra alugar. Eu cheguei, a gente foi pra East Boston. Eu tinha meu próprio quarto no Brasil. Tipo assim, a gente não era a gente não era rico, mas a gente não era pobre. A gente tinha uma qualidade de vida legal. Maneiro, bom. E aí, assim, família trabalhadora. Mas aí, vida de imigrante, quando minha mãe me trouxe pra cá, eu cheguei aqui, eu fui morar num quarto com meu tio, os filhos, 2 filhos do meu tio, meu outro primo, meu avô, então era beliche, era 3 beliches, era 6 pessoas, era uma república. Era um apartamento de 2 quartos, 6 homens em um lado e 6 mulheres no outro. Meu Sério, Deus. velho, era punk. Aí você bateu Hashtag o recorde, vida de imigrante. conheci muitas pessoas nessa situação, mas a gente, como tinha família, teve esse suporte aí. Aí demorou 3 meses ainda pra gente alugar a casa em Malden. Muitos aí da nossa galera passam por isso, né? Aí eu vim pra High School de Malden, cheguei aqui naquela época, tinha 2 pessoas que falavam português. Tudo isso. Nunca esqueço. Netinho e uma outra menina, que eu não lembro o nome dela agora, mas enfim. Olha aí, hein? E você? Aí você foi pra Somerville, você entrou na escola em Somerville? Sim, a gente... Onde você foi? Ficamos, acho que 1 mês sem estudar. Aí até chegar a documentação do Brasil, tudo, né? Aquelas transcripts, né? Que tem que vir pra gente poder matricular. Você não podia vir com aquilo, né? Se passasse na imigração. Turista não pode ter isso, né? Aí eu não fui pra Para House. Qual que era antes da Para House? Para House, Middle School. Não, mas tinha uma antes da Para House. Cara, eu não lembro porque eu não fui pra Middle School em Somerville. Eu não vou lembrar, não. Era 5ª série. Que, na verdade, já estava na 6ª série. Para House agora virou condomínio. Exato. Então, eu já estava na 6ª série. Só que como eu cheguei aqui em março e só entrei na escola em abril, e a aula ia acabar em menos de 2 meses, eles falaram, você vai pôr aqui na 5ª série, você vai fazer o que você quiser, praticamente, e você vai passar de ano. Em setembro, você vai voltar na 6ª série. Uau. Beleza, dá uma aí. Você foi lá e fez. Só não podia ficar em casa. Cara, foi muito show. Eu não tenho memória de quando a gente se conheceu, mas acho que você mudou pra Everett depois, não foi? Exatamente. Acho que foi ali, tinha Stephanie. Sim. Como que é? Nossa, cara, Gabriela, as meninas, eu esqueci, o pessoal que a gente naquela época, né? Era aquele negócio, né? Quando você tá na escola, né, na high school, né, tem um grupo de amigos. E às vezes acaba que um grupo de amigos conhece alguém da outra cidade e aí vai se conhecendo, né? As meninas hoje uma tá em Brasília, a outra tá no Espírito Santo. Aí, né? O mundo voa, né, cara? Dá voltas, E aí você fez a high school em Everett. Você concluiu lá ou você terminou onde? Exato. Eu comecei em Somerville, fiz o meu primeiro ano em Somerville. Você chegou pra Somerville? Fui. Como é que Mr. Leland tava lá ainda? Nem lembro desse nome, não. O nome parece que sim, mas... fiz o meu primeiro ano lá, mas eu morava do lado da Everett High. Só ia lá por causa de jogar futebol. O time era bom, eu queria fazer parte do time que tava ganhando, né? O Magic Somerville era bom, né? Exato. Aí no meu primeiro ano, o pessoal que jogava bem, né? Tava tudo formando. Eu falei, vou ficar nesse time ruim, não. Aí era do lado da minha casa, eu falei, vou ficar aqui em Everett. Aí você transferiu pra Everett. Exatamente, que na verdade já morava lá, né? Já tava e a High School de Everett era na Broadway ali ainda. Exato, eu morava 2 quadras pra trás. Aí eu fui pra lá e formei de lá. 2006 foi o ano que a gente formou. Cara, você teve mais sucesso do que eu. Você formou. Eu parei de estudar na 9ª série na High School de Somerville. Eu falei, não, eu vou trabalhar. Porque naquela época a gente não tinha modelo masculino, né, cara? Pô, que vinha pra cá, a vida de imigrante, bora trabalhar. Cara, era pouquíssimas pessoas que a gente via, assim, que veio, estudou e deu continuidade nos estudos. História igual o Enio? Você nem tinha acesso àquele último episódio que a gente soltou semana passada, igual o Enio, não existia. Pois é. E o Enio já estava aqui, a gente nem sabia que o cara existia, porque não tinha Google. Não tinha de forma alguma. Então hoje a gente vê assim que as pessoas, né, tanto acho da nossa geração pra frente ali, vamos dizer, tem uns gatos pingados, começou a formar, mas tem muito mais agora, né, essa nova geração aí, que a galera tá tudo indo pra faculdade, estão formando, estão estudando. Muito mais oportunidade. Parando, E assim, cara, faculdade também não é pra todo mundo não, velho. É outra coisa, entendeu? Você tem uma esposa que é da área de engenharia, você sabe, uma pessoa técnica naquela área se dá muito bem também. Você não precisa de ser engenheiro. Claro.
Então, não, interessante. E aí tá, qual que foi o seu primeiro emprego? Ó, como Foi faz, aqui ou foi no Brasil? Carteira assinada ou não? Bora, a sua primeira memória de ganhar seu primeiro dinheiro. Ó, primeiro, vamos dizer assim, que eu me aventurei... Peraí, lembra primeiro, eu quero te agradecer por esse presente aqui, cara. Taco de beisebol, hein? Cara, olha só o que o cara me trouxe de presente aqui. Um rum dominicano de 8 anos age, que é um taco de beisebol. E eu vou... Taco de beisebol líquido. Pra você entrar nessa pegada sua aí, eu vou até... Me conta aí, qual que foi esse primeiro emprego seu aí? Então... Olha que legal, velho. Olha aí, ó, não precisa nem chegar perto, ó, que legal. Isso aqui é a experiência de trabalhar no Cheesecake Factory. Não é? Quem nunca trabalhou em restaurante, né? Conta aí, então, qual que foi o seu primeiro? Ó, lá no Brasil, na verdade, eu comecei a vender geladinho. Você vendeu geladinho? Geladinho. Lá no Paraná fala geladinho, tem lugares no Brasil que fala chup-chup. Chup-chup, né? Mas eu gostava muito, então fazia pra consumo, né? Aí eu saía na rua, os outros pediam pra mim e eu dava. Falei, por que eu vou ficar dando, né? Vamos comercializar. Aí nessa época aí, sei lá, 96, 97, aí eu vendia 1 por 10, 3 por 25. Já começava a vender isso. Eu ia pra faculdade com a minha mãe e aí eu tinha um macacão daqui cheio de bolso. Claro. Aí tinha época de prova, daí os caras falaram, eu te dou R$50 se você passar a cola daqui pra lá. Ó. Eu falei, pô, cinquentão? Nossa, te dou abraço todo dia. Eu era bonitinho, né? Que menino magrelinho, pequenininho, passava, dava um abraço em um, dava abraço em outro. E aí, o que eu fazia? Eu ganhava R$50 só pra ficar andando na sala. Aí, quando a minha mãe descobriu da minha trama... Acabou com esse negócio. Ela acabou com o meu empreendedorismo. Em vez de ter incentivado, fazer da forma certa, falou, não, acabou com o meu empreendedorismo. Ela me deixou no carro. Você vai ficar no carro agora me esperando. Aí. Ela ia pra aula à noite. Aí, eu vi o moleque vigiando o carro lá um dia. Eu falei, pô... Consigo fazer isso também, cara. Peguei minha calça, dobrei ela pra cima, tirei o sapatinho, a chinela que ficava escondida no carro. Minha mãe entrava na sala, deu lá de chinela. Ô tia, pode vigiar aí? Pra ganhar uma grana. Eu falei, vou ficar no carro à toa o tempo inteiro, não tem nada pra fazer. Aí a colega de sala da minha mãe chegou, isso na Católica, né, de Goiás. Minha mãe falou assim, ô Dilma, seu filho tá tão bonitinho de chinela lá na rua, lá vigiando o carro. Irmão... Mãe, a chinela comeu. A chinela comeu. Esse foi meu primeiro emprego. Aí, enfim, mas aí tá, e você chegou aqui nos Estados Unidos. Qual foi o primeiro emprego aqui? Aqui no primeiro emprego que eu vou fazer assim, né, não registrado, foi entrega de jornal. Você foi entregar de jornal de bicicleta ou de carro? Não, era de carro, porque eu só ia nos domingos. Eu ajudava ou o amigo do meu pai ou os meus pais também. Você jogava jornal? Não, eu dirigia com 13 anos de idade. Porque no domingo o jornal era pesadão. Gigantão, era irmão. Um caderno, assim, um livro, né? Grande. Então eu ia lá, ajudava eles a embalar, né? Pegava todos os jornais. Começava que horas? 2h30, 3 da manhã, por aí. O negócio era punk, velho. Aí até umas 6, 6h30, aí já tava indo pra casa. Mas foi dessa aí. Você nem jogava porque o negócio era tão pesado, então, você só dirigia. Exatamente. Devido, né, eu ser mais novo, não ter, né, muita força, né? Então, eles já conheciam a rota, já sabiam qual eram as casas. Então, eu ia dirigindo. 3 da manhã não tem ninguém na rua, carro automático. Já saía dirigindo. Eu só ia entregar os que tinham que abrir a porta, né? Sim. Tinha um senhorzinho que tinha que abrir a porta, aí era eu que ia. Aí eu ia, né? Ia lá, abria a porta, deixava lá, próximo. Esse foi aí, mas de carteira assinada foi o famoso Dunkin' Donuts. Cara, e você chegou aqui, você veio com visto, igual eu. Aí o visto acabou. Exato. Vral. Mas aí tem o nosso tio, né, cara? O Bill Clinton. Foi nessa lei que você entrou? Foi assim que você legalizou? Aí, né? Que bênção, cara. Pois é, aí... Na verdade, não me legalizei nessa lei, não. Essa aí foi uma brecha. Uma brecha que ajudou a legalização de hoje, né? Sim. Meus pais entraram nesse processo e, né, como a gente sabe aqui, o processo migratório é bem rápido. Então, levou alguns anos para o processo rolar, foi aprovado... Mas aí você já tinha o social, tinha os negócios, enquanto isso você estava rodando. Exatamente, já adquirimos social, tração de trabalho, aí quando, né, tivemos 16 anos, podia tirar a carteira de motorista, então já tinha uma vida aqui tranquila, vamos dizer assim, nessa parte. Tinha que esquentar o briolo com pomba curta aí fora, não, já estava pronto. Exatamente, porém na última etapa foi negado o processo, porque a parte... Que ano que foi isso? Que foi negado? É.
Já era mais velho? Eu já era maior de 18. Certo. Já era de maior. Uau. Maior de idade, né? Aí foi negado e, né, como já era maior de idade, aí fiquei, vamos assim, né? Ainda com... Indocumentado. Mas você tinha social, tinha carteira. Exatamente. Mas não tinha um permit de trabalho. Então, essa parte assim, já tinha como atuar financeiramente, né? Ter financiamento de carros, casa, cartão de crédito, uma vida financeira. Tinha como viver a vida mais suave. Isso, ter acesso vamos dizer, a vida financeira mais barata, né? Mais tranquilo. E... Esse cara, ele é muito certinho, porque trabalhou em banco, tá falando aí de vida financeira, esse trem todo. Não, mas... Aí tá. Sim. Então, peraí. Aí, me explica aqui. Você saiu da high school... Sim. Você chegou a fazer faculdade? Não de imediato. Tá. Aí você foi Eu fazer falei, eu o não quê? aguento mais escola. Eu quero tirar pelo menos um ano de férias. Aí tá. Aí você tirou um ano de férias. Esse Não ano de férias, né? Férias da escola, né? É isso que eu ia te falar. Fui trabalhar. Trabalhou de quê? Então, nesse período aí, eu tive alguns trabalhos, na verdade, né? Você descobriu o que você não queria fazer. Exatamente. É o que eu falo. A galera fala, o que você fez? Eu descobri o que eu não queria fazer, irmão. Teve um verão que eu tive 3 trabalhos, ao mesmo tempo. Eu trabalhava no jornal de madrugada, mas isso já era por conta própria mesmo. Eu emprestava o carro do meu... Isso aqui não é episódio de vida de imigrante, mas continua. Eu emprestava o carro dos meus pais e tinha uma rota de jornal que eu entregava dentro dos hotéis, ali no aeroporto, do Embassy e o Hilton Hotel. Então, esse era, sei lá, das 3 às 5 da manhã. Aí eu ia pro... Deixa eu ver. Aí eu ia pro Salva-Vidas. Acho que é dessa época que eu lembro de você. Em Everett? Então, na verdade, eu fui pra uma privada em Chelsea. Então não. Um condomínio privado. A galera, muitos eram salva-vidas em piscinas públicas. Isso. Eu fui nesse condomínio que era privado. E aí? Aí eu ia lá, abria a piscina, até depois do almoço, ia de bicicleta. Então não era você não. Saía de bicicleta da minha casa de Malden. Você já era fitness. Não era não, mas era o que tinha de transporte, então vambora, né? Saía de Malden pra Chelsea, e de Chelsea eu ia até no Middleton Mall. Em Medford. Era uma pernada, cara, pra chegar lá com aquela... E você fazia o que no Miracle Mall? Dunkin' Donuts. Dunkin' Donuts. Eram os 3 trampos. Hashtag vida de imigrante. Até que eu já tava na mente de comprar o carro. Não tava satisfeito ali, né? Sempre já pensando ali. E aí... Mas aí que essa bicicletagem, você já ficava fitness pra piscina, já chegava gatão e vral. Desse jeito. E você é um cara que cresceu dentro da igreja, né, cara, com a sua família? Sim, desde pequeno meus pais sempre nos levavam na igreja, sempre nos ensinaram essa parte assim que Então, um cara bem conectado que me ajudou bastante, mesmo que nos meus anos que eu desviei um pouco e tal, mas ainda onde que me puxava me dava um limite. Não, até aqui não. Era o seu limite. Não dava pra ir não. Eu via a galera fazendo algumas coisas, falei, não, pra mim não vai não. Era o meu limite, era esse, eu não cruzo essa linha. Aprendi que não dá pra fazer essas coisas não. Cara, é magnífico isso. Sim. E assim, hoje eu olho e falo o tanto que é importante você estar conectado espiritualmente, fisicamente e mentalmente. Porque não adianta só um lado seu tá bom. Você tem que estar conectado nos 3. Pois é. Isso aí é fato. E desde a sua juventude você estava ali. Aí você trabalhou aquele ano inteiro, juntou a grana. Qual que foi seu primeiro carro? Saturno. Saturno. Nem fabrica mais. Nem fabrica mais. SL2, acho que era. Aqui, ele era de plástico, né? Se você batesse naquele negócio, quebrava tudo, irmão. É verdade. Eu tive um Saturno também, verde. Durou 15 dias, mas tá bom. Mas aí vai naquela, tipo assim, eu sabia que eu tinha o documento e ia poder tirar a carteira com 16 anos. Então eu já comecei a trabalhar antes para juntar a grana para quando eu pudesse chegar nos 16 já comprar o carro. Então o que acontece? Eu comprei meu carro antes de ter carteira de motorista, né? Então sempre tipo assim. Qual que é o fator que leva o imigrante a ter sucesso na terra do Tio Sam, galera? Qual que é o fator que leva o imigrante a ter sucesso na terra do Tio Sam? Você escutou o moleque aqui? O motivo que ele é bem sucedido hoje é o seguinte: ele planejou para comprar o carro dele. O que ele fez? Trabalhou em 3 empregos. Aí você foi lá e financiou? Não, foi à vista, foi cash. Mas peraí, essa galera que chega agora vai lá e quer comprar um Ford Fusion Zero. Ué. Mas isso aí é a geração Nutella, né? Juro 19%. Foi assim mesmo. Aí depois facilitou a vida, né? Com o carro ali, né? Não durou muito tempo, mas tá certo. Não posso trabalhar 3 empregos, não. É cansativo. Imagina só.
Eu não tinha o porquê trabalhar. 15 anos. Não tinha porquê. Lá. Não, e fora, entre e meio, tinha as festas também, a vida social. Tem um cara que tá na produção aqui, que vocês não conseguem ver esse cara na câmera agora. Mas eu vou te falar, a história desse cara que tá nessa produção aqui, um dia eu vou trazer ele aqui pra frente ainda. E aí tem história igual do Wendel, hein? Sim. Um dia eu vou jogar esse cara desse lado de cá aqui. Mas aí tá, cara. Comprou o carro, voltou a estudar? Como é que foi? Não de imediato. Na verdade, quando eu saí da high school ali, né, eu fui trabalhar com meu pai. Meu pai tinha... Na pintura? Tinha empresa de pintura. Falei, bora bater escada, vamos ganhar dinheiro, que era dólar. Fiz muito isso também, viu? Pra quem não sabe aqui, eu vou perguntar pro Wendel agora, qual que é a pior parte de trabalhar na pintura no inverno? No inverno? No inverno, pra mim, era mais eu acordar cedo mesmo. Acordar cedo, que pra mim, que naquela época Você nunca sofreu do lado de fora no inverno, não? Não, eu de fora não ia pintar pro lado de fora, não. Eu pintei do lado de fora no inverno já uma vez. Aí a tinta nem pega, o cara... O negócio congelava, cara. Não. Essa é a minha pior lembrança. Mas qual que é a sua pior lembrança? De pintar era no verão mesmo, a hora que você tinha que preparar a casa, né? Que você tinha que aquela lixação e pozão scrape, um dia igual hoje. Né? Raspar a casa e eu não tava nem indo, eu trabalhava só sem camisa, né? Aí grudava tudo no seu corpo, assim, aqui dali, né? Entrava no seu pulmão, trabalhava sem máscara, né? Não tinha OSHA, né? Então... O Rony Jabor não existia ainda. Não. Mas eu tirei, depois, quando eu tava pra sair, a gente teve o treinamento da OSHA, depois aprendemos. Descobriu que tinha que usar máscara pra lixar a casa. Isso aí. E nessa época foi que eu Aí depois que o LED Paint já tinha entrado no pulmão. Já tinha. Aí nessa época que eu parei e pensei, pô, tô com 18, né? Foi dos 18 aos 20 anos ali, naquela trabalho físico, eu falei, pô, hoje meu corpo tá aguentando, mas eu não quero isso daqui 10, 15, 20 anos pra mim, não. Cara, eu nunca contei isso pra ninguém, mas hoje eu vou fazer isso público. Essa aqui agora é punk. Foi mais ou menos nessa idade que eu acordei. Eu namorava com uma pessoa que acho que você conhece, lembra dela, a Bárbara, da High School de Everett, que jogava vôlei. Claro. A amiga da Rebeca. E eu fui conhecer onde que ela trabalhava, em Chestnut Hill. Olha aí. E aí eu vi que existia uma vida bem melhor do que essa que a gente vivia aqui, cara. Olha aí. Isso aqui eu nunca contei não, velho. Isso aqui agora, isso aqui é release mesmo. E a Bárbara vai assistir, você vai dar risada. E um dia a Bárbara meteu o pé na minha bunda e falou que não ia ser ninguém, irmão. E foi ali que eu falei assim, peraí, cara. Não vai ser assim não, porque ela, tipo, pô, aquela vida que eles existiam ali, eu falei, não. Olha aí. Essa... E você lembra daquela? Não, então, e aí que tá, né? Você viver, e você tem duas opções, né? Ou você admira e fala, é isso que eu quero pra mim, ou é isso que eu não quero pra mim. E foi o que aconteceu comigo. Eu tava ali, né, batendo ali o martelo, ali, lixando a parede e falei, é uma coisa que eu não quero pra mim estar fazendo um trabalho físico, talvez gerenciando, né, fazendo a empresa crescer, até vai. Da mesma forma, quando a gente tava lá nas festas e tal, eu com 20 anos, via as pessoas de 35, 40 lá na festa, falei, cara, isso aí não é eu, não. Você tá por fora. Não, é isso que eu não quero pra mim. Sem direção. Tudo tem sua fase, né, irmão? Sim, e nessa época também, eu aprendi muito, na verdade, na área de empreender e de crescimento, que foi a época que a empresa do meu pai estava maior. Né, ele era uma empresa pequena, ele mesmo trabalhava também e tudo mais, e a gente chegou a um ponto ali que eu, com meus 18, 19 anos, tinha uma equipe de 5... Eu falo homens, né? Porque até então eu era moleque, né? Sim. E assim, de 30 anos ou mais, casados e tudo mais, abaixo de mim, que me respeitavam, e eu tinha que chegar na obra e dar a coordenada. Hoje a gente vai fazer isso. Eu tinha que fazer, como é que fala? Folha de pagamento do meu pai. Eu que tinha que fazer orçamento com o cliente, comprar uniforme, comprar material. Então, a gente aprendeu muito nesse momento, não só de executar o trabalho, mas também de gerenciamento da obra, dos funcionários e o que... Maturidade chegou cedo. E a entrega também, né? Sim. A gente saber que semana que vem tem que começar um trabalho novo e a semana tá acabando. Caramba, então, velho. 6 horas deu, mas o sol tá lá em cima, vamos terminar até 8 horas. Tem que entregar, ué. Foi um... Cara, é interessante isso, porque eu tive essa vida, começou aos 8 anos no Brasil, vim pra cá, a mesma coisa, começa a ralar desde cedo, mas constrói caráter. Eu falo hoje, eu sou grato pelas dificuldades que eu passei, eu sou grato por ter perdido meu pai tão novo, eu sou grato por minha mãe ter metido a espora e falar, menino, bota pra trabalhar, entendeu?
Sou grato por muita coisa. Eu falo assim, que se a gente não tivesse passado por esse processo, talvez a gente ia ser igual aqueles moleques da high school, entendeu? Facilmente. E aí, cara, você passou por essa fase. E aí você vira e falou assim, peraí, tem que me preparar pra algo maior? Então, aí nesse Como é que surgiu essa ideia? Como é que você foi parar em venda de carro? Cara, vamos lá então. Tentar resumir aqui, vamos dizer um fast forward. Aí nesse período já que eu estava trabalhando com meu pai, né? Aí eu vi que tinha que tomar, assim... Nunca, falar a verdade, não gosto de ler, de estudar, mas eu sabia que existia necessidade. Porque eu sabia que a oportunidade nada mais é do que estar preparado na hora certa. É isso aí que dá sorte. Exato. Tá preparado na hora certa, dá sorte. Você sabia disso, né? Pois é. Lembra aí. Tá preparado na hora certa, dá sorte. Então foi onde eu comecei a pensar nessas outras coisas assim. Pensei o quê? Cara, né? A pessoa sempre me via sorridente e tal, me elogiava, sorriso e tal. Aí eu falei, vou fazer odonto. Mas, puxa, 8 anos, cara, não é pra mim, não. Odonto não dá certo, não. Você tinha vontade de fazer odonto? Só por causa disso, porque as pessoas elogiavam o sorriso. Aí eu falei, quero fazer isso pros outros também. Esse negócio de retribuir e dar o que eu sentia, passar pros outros. Foi daí que saiu seu nickname? Vamos falar aqui agora o nickname do cara? Aí. Falei, qual que era o nickname? Não sei qual que você tá pensando, mas a gente sempre tem vários, né? O mais conhecido era de Preto. Qual que era? Preto. Não, você tinha um menino que era um não sei o que lindo, qual que era? Mas isso aí é nome de e-mail lá. O nickname do... O nome é Wendel, né? Daí me deu lindo. Hein? Pra quem não lembra, a gente tinha uma época que AIM, entendeu? Que era coisa da AOL, da AOL, você tinha os nicknames. Não, peraí que eu vou dividir. Já que a gente tá nessa aqui agora, vamos falar o nosso também, velho. O do cara era o quê? Wendel Lindo? Era por causa do sorriso lindo? Nem sei porquê. Eu não vou falar porquê, porque eu não lembro. 15 anos atrás, não vou saber porquê agora. Mais de 15 anos, 20 anos atrás. Eu inventei uma coisa que minha esposa me zoou até hoje. Não era XX, não, né? XX. Não, mas era Ti Saboroso. É verdade. Você lembra, né? Essa é verdade, aí, ó. Como é que falar? Aquela autoconfiança, autoestima. Cara, nossa, era... Primeiro... sempre foi lá em cima. Top demais. Aí então, você voltou. Aí nisso eu sempre pensei, eu tenho que estar preparado. O que eu fiz? Eu comecei no Community College a meio período. Eu entrei na North Shore Community College. Fui pra lá, meio período, comecei com 2 classes pra poder aprender. Foi assim, né? E, né, trabalhando com meu pai, e fui nessa pegada. Aí você fez o que no North Shore? É verdade, né? Então... Você chegou lá e falou o quê? Pensei que ia fazer odonto. Aí falei, não, odonto é muito tempo, não vou querer fazer isso não. Aí me falaram da tal de radiologia. Falei, você foi nesse ramo? Não, pera. Aí... Meu sócio começou também com a radiologia. Aí eu pensei, é osso pra caramba, né? Mais de 200. Mas falei, em 2 anos eu vou aprender. Dá dinheiro? Eu gosto, né? Do dólar. Tudo dá dinheiro. Falei, vamos lá. Cara, no primeiro semestre... Zicou. Qual que foi a matéria que você não curtiu? Cara, era para de ciências mesmo. Anatomia ou biologia? Não lembro se era biologia, anatomia. Só sei que eu tinha a aula, começa assim, didática e tinha o laboratório, né? Adoro, brother. Cara, e o que acontece? Eu na pintura, né? E 80% da classe, o pessoal já trabalhava na área. Alguém era, às vezes, recepcionista do hospital, era... alguma coisa na Mas não é, irmão. Pode falar um negócio pra você? E o negócio não entrava na minha cabeça, aqueles nomes doidos, cara. Não porque não tem nada a ver Eu ia falar palavrão aqui agora no podcast, mas no último eu falei, eu tive que cortar. Então nesse eu vou evitar, tá? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu estudei na universidade que forma uma grande porcentagem de médico e dentista, que é a Tufts University. E é interessantíssimo você ver aquela galera chegar no freshman, no primeiro ano, o povo chega todo empolgado, aí vai tudo pra academia, vral, no começo do semestre. Você chega no começo do semestre da academia, tá aqui tanto de menininho novinho tentando malhar magrelinho. Fala, desgrama, tô ocupando as máquinas, sai daí, peixe. No meio do semestre, quando tem as provas, some tudo. É engraçado, é igual o pombo. Desaparece, vai tudo embora. Aí você começa a conhecer a galera. O que você quer fazer? Sou pré-médio. Sou pré-dentista. Igual você tem que fazer as matérias. Rapaz, no segundo ano, todo mundo vem pro prédio de economia. Ou relações internacionais. Porque chega na parte, tem um negócio que chama química orgânica. Na hora que chega em química orgânica,
Aí você vê menino chorar, espernear, rolar, tentar pegar em outro lugar. Não passa, cara. Eu não cheguei nesse aí. No primeiro semestre já fiz um W lá, withdrawal. Você foi biologia withdrawal. Já fiz um withdrawal pra não abaixar o GPA. Aí fiz um curso de tradutor pra trabalhar em hospitais. 01 pediu pra sair. Aí o que acontece? Eu sempre tive facilidade com números, sempre fui, assim, né? Sempre peguei matéria fácil nessa área de matemática. Também gostava de lidar com pessoas. E aí, pensando, né, trabalhando no negócio dos meus pais, falei, pô, cara, vou para administração. Porque eu acho que eu consigo aplicar para mais áreas, sendo tanto na empresa dos meus pais ou para fora também. E aí foi quando eu retomei e dei continuidade fazendo administração. Mas o que acontece? Eu hoje vejo que eu perdi uma grande oportunidade na minha vida ali, ou tempo, de não estudar full time, né, tempo integral. De não fazer a base. Entendeu? Tempo integral ali. Né, como eu queria ganhar dinheiro e ter ter o carro legal, né, curtir ali, acabei... Aí você já entrou igual imigrante Nutella. Fui nessa, né, sempre meio perímetro. Então, o meu associate degree de 2 anos, eu levei 4. Mas, aquele negócio que eu pensava o tempo vai passar, mas eu tenho que estar em movimentação. O que eu quero passar para você aqui agora, tá, que o Wendel tá falando? Ele fez uma troca, tá? De tempo por dinheiro. E na vida, toda vez que você escolhe algo, você sacrifica outra coisa. Lembra disso. Toda vez que você toma uma decisão, você está renegando outra coisa. 100%. Então ele concordou de fazer menos matérias por semestre, por ter uma qualidade de vida melhor e visando só o retorno monetário daquele tempo. Eu quero ganhar dinheiro hoje. E às vezes, quando a gente toma essas decisões, a gente esquece que tem uma consequência, um ganho, uma oportunidade dentro disso. E aí, Wendel, o que você fez? Você percebeu que você falou, pô, terminei o community college, então, você já tinha esse conhecimento, essa base. E acho que é importante, cara, você falou, que não deu certo, não. O que você descobriu? Antes de você responder a resposta, você descobriu o seguinte, você descobriu o que não funcionava para você. Sim. E para o jovem que acompanha a gente, a coisa mais importante da vida é você não descobrir o que você quer fazer. Porque hoje, eu não sei o que eu quero fazer ainda, tá? Mas eu consigo te falar que eu sei o que eu não quero fazer com certeza. Você concorda comigo? Não, 100%. Isso aí, eu já tive isso aí. Aí, nesse período, né, eu saí até de trabalhar com meu pai, fui trabalhar em restaurante, trabalhei cortando carne, trabalhei como assistente do garçom. Você virou gaúcho? Quase lá. Então você veio meu churrasco lá, você sabe de onde veio. Tá explicado agora, porque se você seguir esse cara na internet, você vai ver que o menino gosta de carne, viu? Ontem mesmo rolou um pouquinho lá. No inverno tá nevando, o bicho tá fazendo churrasco. Não tem problema. Isso aí tá explicado. Né, a gente fui pra... Tá no Top da Hub já. Uau. Aí... E nesse período aí de conhecimento, surgiu a oportunidade que eu trabalhei também com vendas de celular no shopping. Ali, né, você tem que estar com pessoas e metas. Sim. E, cara, rolava uma grana legal nessa época. Sim. Né? Só que daí, como você perguntou, quando você entrou nesse mercado financeiro, um amigo meu falou, pô, Wendel, eu tô na área de venda de carro e tá sensacional. Melhor experiência de vida. Eu falo aqui o seguinte, meus filhos, se um dia vocês estiverem assistindo esse vídeo, porque tudo que vai para a internet não sai mais. Fica lá. O sonho do seu pai é que você trabalhe num restaurante e que você trabalhe de venda de carro, pelo menos pelo verão, para vocês aprenderem a ter senso de urgência e aprender a lidar com pessoas de uma forma mais difícil. É transformador. O último podcast com o Enio, a gente falou sobre isso, educação e experiência. É transformador. Eu sou o que eu sou hoje por causa do Cheesecake Factory e por vender Hyundai no verão. Olha aí, tá vendo só? E aí você foi pra venda de carro. Exatamente. E aí foi, assim, né? Aquele negócio pra mim era sempre assim, eu vou fazendo essas classes aqui, paralelo com o que eu tô fazendo, porque eu nunca sei a oportunidade. Porque tem oportunidade que tem certos requerimentos. Sim. Se você pode ter experiência, pode ter o network, mas se você não tiver com aquele diploma na mão, você não consegue entrar naquela posição. Então, tinha isso na minha cabeça. E até então não estava legalizado, né? Não tinha documento. Falei, vai que eu volto pro Brasil um dia, pelo menos eu volto com papel na mão, vai valer um pouquinho mais do que só o high school, né? Sim. Eu já tenho um a mais. E nessa transição de profissões, eu dei a sorte de conhecer um amigo meu que falou, cara, tem uma oportunidade de trabalhar de marketing no American Express por, sei lá, 9 meses. Você foi?
Que legal, cara. Demorou, porque era... O que você fazia lá de marketing? Eu tinha que fazer, como é que fala assim, pesquisa de campo. Eles me davam uma lista, eu tinha que ir nos estabelecimentos e ver se eles estavam promovendo o cartão de crédito do American Express. E se não tivesse, eu tinha que ter alguma forma de ou colocar ou passar porque que eles não estavam ali, né? Porque os caras cobram uma taxa alta. Enfim, talvez já mudou. Eu ouvia bastante disso. E foi nessa que eu conheci a minha esposa também, que ela veio fazer intercâmbio pra cá. Ah, foi assim que vocês conheceram. Ela veio fazer intercâmbio pra cá, morou na casa dos meus pais, eu ainda morava lá também. E eu tinha muita flexibilidade no meu dia a dia, né? Mas ela é de Curitiba também? Não, ela é de Bauru, interior de São Paulo. Mas como é que ela veio parar na casa dos seus pais? E você programou esse oração esquema? da minha mãe, né? Que ela falou que eu preparo uma boa moça pro meu filho, primeiramente. Mas a avó dela conhecia uma pessoa que conhecia a minha mãe. Uau. Então, quando ela veio fazer intercâmbio pra cá, queria ficar na casa de conhecidos. E aí, nesses 3 meses e pouco ela ficou ali, e eu nesse trabalho tinha flexibilidade, então eu era o tour guide dela daqui, entendeu? Foi a gente foi se conhecendo. E ela que foi, vamos dizer assim, uma pessoa que me deu muito suporte na mudança de vida. Porque nesse período eu estava naquele período de largar a vida de bagunça, entendeu? Buscando mais a vida espiritual, né? E também a vida profissional, o crescimento. E ela já estava formando da faculdade já. Uau. Né? E ela estudava o quê? Engenharia civil. Que legal, cara. Engenheira civil. Então, ela veio... Ela só pra você ver como ela era adiantada. Ela formou, acho que 6 meses ou 1 ano antes da turma dela. Veio fazer aqui o estudo do inglês. E ela voltou pro Brasil só pra fazer a colação. E foi nessa que a gente começou a namorar à distância. Bateu e voltou. Namoramos à distância. Nessa namoro à distância, eu comecei na Honda por causa do meu amigo que me falava bom desse ramo, mas há muitos anos atrás que eu não conseguia entrar nesse ramo. Vender Honda é mais fácil que Adivinha por que eu não conseguia entrar? Por quê? Algo a ver com seguro aqui. Você tá brincando? Tinha muito ponto na carteira. Você não conseguia entrar porque você já tava... Ah, mas naquela época, cara, eu e você, né? A gente... Carro rebaixado, sem placa. Eu vou falar aqui pra vocês aqui. Aqui a gente tem muita história pra contar. Vou te contar, então, a maior cagada que eu fiz na minha vida um dia. São várias, mas essa hoje eu também nunca contei. Mas já que você tá falando de ponto em carteira, eu nem dou minha carteira pra fazer teste quando as empresas de seguro vai, porque, enfim, é uma história longa. Um dia eu tava dirigindo na Linway, passei na porta da garagem, Mustang amarelo, acho que eu tinha o quê? 19? Você lembra do meu Mustang amarelo? Claro. Eu tinha 19 anos de idade, não tinha um pingo de ideia na cabeça. O que eu me faço? Me jogo meu carro de entrada e me saio com o Mustang amarelo. Porque o que é lindo dos Estados Unidos é você financia o que você quiser. Sim. Paga é outro problema. Só que o problema não foi o Mustang amarelo. Foi o que veio depois. A quantidade de multa, perder carteira, passar... E a gente é da época do Fast and the Furious, né? Quando o primeiro Velozes e Furiosos saiu, Fast and the Furious. E aquele negócio, né? É o ambiente que você vive, as suas amizades que você vive, e você acaba caindo nesse ciclo, e aí... Ciclo vicioso. Não consegui... Posso ver, tive que adiar um sonho ou uma meta que eu tinha de entrar nessa indústria de automóveis por causa disso. Até que eu tinha menos pontos, aí eu consegui entrar na indústria de automóveis. Os caras deixou você dirigir os carros da garagem. E olha só como é importante você estar preparado para a oportunidade. Quando eu entrei lá na Honda, eu fui lá, fiz a entrevista, tinha um pouco de experiência de venda de celular, mas eu fui contratado por quê? Primeiramente porque eu falava inglês. Mas segundamente porque eu era bilíngue, eu era fluente, não perdi minha raiz, não perdi meu português. Do caramba, velho. E o que você fez depois disso? Entendeu? Aí, entrando ali na Honda, eu pude criar uma marca. Quem não era a Honda mais, era o Wendel. O que o Wendel fazia que muitos outros não faziam? Eu fui atrás do banco, porque o pessoal chegava lá para mim, Wendel, eu quero financiar, mas não tenho documento. Né? Não posso financiar. Aí eu tinha que falar, ou você compra à vista, ou você me traz alguma pessoa com documento para financiar. E foram alguns meses assim, que daí eu falei, não tá certo isso. Tem o João da esquina que financia, eu também quero financiar. Que eu também quero dar a oportunidade para essa pessoa comprar. E financiamento naquela época para pessoa que era brasileiro sem documento era muito complexo. Não tinha as empresas financiadoras que existem hoje em dia, com acesso a crédito fácil. Foi em 2010. E eu, desde meus 18 anos, graças a Deus, nunca tive um credit score ruim. Sempre... Assim, eu não consigo lembrar a vez que eu caí de 700. Dá pra perceber, olha o óculos aí na cara do menino pra você ver. Não lembro a vez que eu caí abaixo de 700.
Mas porque eu fui atrás de aprender o que eu tinha que fazer para gerenciar e ter, porque eu sabia que aqui na América não importa o que você tem na conta, importa o seu nome. Encontrei com o sensei essa semana, tava com meus filhos ali em Linfield. Eu gosto muito de ir em Linfield com meus meninos, que tem um negócio assim, ali perto da sua casa, ali, eu adoro ir naquele lugar. É. Aí tava o sensei de karatê e ele falou assim, passou lá, eu conhecia já uns 12 anos atrás, eu nunca esqueço do primeiro conselho que eu recebi na América quando eu cheguei. Aí. Constrói seu crédito. Aí. E eu falei assim, você falou isso pra mim há uns tempos atrás, eu dei risada, cara. Eu falei, caramba, bicho. As coisas que a gente fala pros outros, eles nunca esquecem. É. E não tem um conselho melhor que você tá escutando aqui, ó. Você chegou aqui, não importa o que você faz, comece a construir seu crédito. Chegou aqui, procura um profissional, mas um profissional certo que não tem interesse financeiro em você, porque se você procurar um profissional que ganha dinheiro nas suas costas, você tá lascado, porque ele não vai fazer o que é melhor para você. É achar um profissional que não tem interesse financeiro nesse benefício, né, Wendel? Exatamente. E aí nessa ali, eu entrando ali, né, na Honda, eu comecei o quê? Que na época era anúncio de rádio, jornal e revista. Comecei a pagar no meu bolso ali, né, para poder fazer meu nome. E eu sempre achava um banco diferente, eu ligava. Tem muito cliente aqui Tax ID. E nada. E de repente eu liguei para um banco. Qual que é o nome do banco? Westlake, Source One? O que é? Esse era o First Help. Source One. Liguei pro Source One. Aí atendeu uma pessoa do outro lado da linha. Eu vou até esquecer o nome dela agora, mas era conhecida minha. Falou, você que é o Wendel, tá? Falei, sim, nossa, sei lá, Carol. Falar o nome da minha esposa, né? É, Carol. Então, Wendel, não fala pra ninguém, mas tem esse novo banco que você vai conseguir. O Landbuzz já tinha existido? Não, era o First Help. O First Help. A gente foi o primeiro franchise store deles. Uau. E aí, ali... Sem recourse. Exatamente, porque o recourse que a gente não fazia, né? Arrebenta. Exatamente. Então, foi dali que eu consegui, assim... O Puxan que já rodava nessa época? Como? O Puxan, que era o CEO? Sim, sempre foi ele, mas quem tá lá era o Mac. O Mac. O Mac que é lá, representante lá. E, cara, tipo assim, o que eu vejo eu sempre indo além. Por quê? Todo mundo vendedor pegava quem vinha na porta. Sim. Eu falei, não dá pra ficar só assim. Eu tenho que ser diferente, tem que gerar meu inbound. E eu era o único brasileiro na loja até então. E essa loja, pra quem tá acompanhando a gente aí de longe, é uma garagem da Honda, uma autorizada que fica perto de Boston, tipo 10 minutos de Boston. Nem isso, né, de Boston, 5 minutos de Boston. É. Muito bem posicionada. Sim. E o Wendel foi um primeiro brasileiro naquela época a vender carro ali dentro. Exatamente. E ele teve a oportunidade, né, de fazer essa parte crescer. E em curto prazo, até hoje eu não sei lá quem tem. Eu era o único vendedor que eu tinha um orçamento de marketing para gastar. Não, eles aprenderam contigo, né? Eles têm rádio, tem não sei o que, faz tudo. Então a gente introduziu isso aí, introduzimos esse banco, trouxemos outros bancos após hoje esse, tem vários, né? Landbuzz. Outros bancos aí para ajudar a comunidade, porque eu via o quê? Eu via que faltava muito a educação financeira na nossa comunidade. Faltava? E é por isso que eu continuo... O problema resolveu? Não. Na verdade, falta ainda. E é por Faltava, o problema resolveu? E é por isso que ainda eu tenho isso em mim, essa sede de poder educar e passar tudo o que eu sei para os outros sem a remuneração, né? Sem o pensar no dinheiro. Porque eu acho que o dinheiro nada mais é do que resultado. Cara, hoje, você é um cara que eu considero para mim que atingiu o sonho americano. Eu falo isso assim, você tem jato privado? Não. Você tem Maserati, Porsche, Ferrari? Pode ter na hora que você quiser, velho. Você vai lá e sai na hora que você quiser com uma dessas, entendeu? Mas você não precisa disso. Você tem 2 filhas lindas, mora numa cidade tranquila, tem renda passiva. Então é o motivo de você estar aqui hoje. Qual que é a riqueza? A riqueza é o que você já adquiriu, entendeu? Essa qualidade de vida que você dá para suas filhas, essa educação melhor que você tem, essa segurança que amanhã elas estão acordando tranquila. Então, é essa a essência. E, cara, muita gente esquece disso no meio do caminho. A gente vai chegar lá, que é o ponto, né? O ponto do podcast. Eu me empolguei tanto no último podcast com o Enio que eu nem fiz essas perguntas para ele, que foi maravilhoso. A gente falou tanto de empreendedorismo no último que a gente gravou semana passada. Então, assim... Você faz esse trabalho magnífico da comunidade, mas quando você estava na Honda, teve uma vez que você chegou e falou assim, eu não aguento mais isso. O que causou isso e por quê?
Antes de eu responder isso aí, só queria te falar também essa parte que me dava muito prazer, era de falar com o cliente e o cliente escutar o que eu falei e voltava. Falava, ó, você precisa do carro hoje? Se você não precisa, vamos fazer o seu crédito daqui 2 meses, você vai conseguir o carro que você quer. Você não engatava o cara, não? Não, cara. Por quê? Você é o vendedor de carro que não engatava os outros? Não. Então existe vendedor de carro que não engata os outros ainda, hein? E era isso que eu sempre buscava em mim, era tirar essa enigma, né? Que o cara só quer passar a perna, entendeu? Eu fazia essa parte aí O cara é foda. de educação. A pessoa chegava, não, eu quero o carro, esse aqui, o mais completo, mais caro. Mas por que você quer? Você não precisa disso aqui? Você quer por causa que você é o seu sonho ou porque você só quer se mostrar? Uau. Então a gente tinha essa parte de educação aí com o pessoal e a gente cresceu ali, foi legal porque nesse período aí a minha esposa engravidou, não pôde fazer mestrado que ela sonhava em fazer e aí eu tive que trancar minha faculdade, porque eu já tinha formado no meu Associate's Degree e tinha ido para a UMass, começado na UMass e aí tive que trancar. Aí nesse período eu já trabalhava de segunda a sexta como vendedor, que não existe, né? Já viu o vendedor que trabalha de segunda a sexta? Segunda a domingo. Pois é. Eu consegui isso devido à performance que nós tínhamos ali, né? Você não trabalhava sábado e domingo? Não. Isso depois do meu segundo ano. Quando o cara é foda, é isso que ele consegue. Vendedor de carro que não trabalha sábado e domingo. E ali, desde o meu segundo ano, eles ofereciam para mim a opção de gerência. Só que até então, não. Meu foco não era o dinheiro que a gerência ia me dar. Eu queria a qualidade de vida com a minha família, com a minha esposa, recém-casado. Você tava casado. Sim. E aí, então, após o nascimento da minha primeira filha, em 2014, foi quando a gente deu um passo para trás. Ok, você não vai mais fazer o seu mestrado que você ia fazer, eu vou ter que trancar a faculdade porque não dá para mim trabalhar. Quem que não vai fazer mais seu mestrado? A minha esposa. Sua esposa, ok. Que ela tava no processo já de... Sim, porque aí já veio a primeira baby. Exato. E aí foi quando eu disse, ok, então vamos trabalhar no currículo, né? Ou você cresce academicamente, ou você cresce profissionalmente. Então, eu cresci com a oportunidade que me deram ali de gerência. Aí eu passei para gerência. E da gerência, a gente cresceu ainda mais, porque eu na gerência, eu fui para gente de vendas inicialmente, e depois gerente financeiro, onde eu exerci os meus últimos 3 anos e meio ali. Aí você ficou lá os 3 anos e meio, aí... E crescemos o time de brasileiros também, mais 4 abaixo ali, cara, de um vendedores. dos fatores que leva o imigrante a ter sucesso na terra do tio Sam, se você escutou esse jovem aqui, é o quê? É os valores. Você pode ver que ele falou, para mim passar tempo com a minha família, isso aí é um valor claro e definido. Porque se você não valoriza o que você tem, o que você acaba perdendo o foco. Era simples, você podia falar para sua esposa, não, cuida dos meninos que sábado domingo eu tô ralando. Eu tenho que ganhar dinheiro, tenho que pagar as contas. Mas não, você tinha um valor claro e definido. Sim. E aí um momento, eu lembro que a gente conversando, a gente já tem uma intimidade, isso começou a impactar na sua vida pessoal, não foi? Claro, porque daí você passa a trabalhar, você como gerente, né, você tem a responsabilidade, né, de uma equipe abaixo de você, sobre a loja, sobre as metas, com os donos, e até um certo ponto você paga o preço, né? Aí quando o preço começa a te custar, aí já não vale mais a pena. Foi quando a loja começou a reestruturar, mudar o seu plano de pagamento, e quando você atinge o teto também, não tinha mais crescimento. Eu estava todo dia ali, batia cartão, fazia as transações e todas as ideias que a gente passava não andava. Aí, nesse período, eu falei, não... na verdade, eu nem falei. Eu já estava insatisfeito, mas o que acontece? Por causa que a gente cresceu ali e fez o nosso currículo, né? Fez o nosso currículo profissional, eu recebi um convite. De onde? Do Bank of America. Bank of America, uau. E qual que foi o convite? Ele falou assim, essa pessoa, né, é um amigo meu, e ele gerenciava mais de 10 agências. Quem que é esse cara? O nosso amigo Thiago Moreira. Ah, o Thiago da Carol? Exato. Que legal, velho. Pois é. Thiago é um cara que tem que vir nesse podcast uma hora, né, velho? Tem uma cara. história magnífica. Tem. Eu fiquei sabendo que o Thiago começou a comprar casa em Springfield quando a casa era $50 mil. Foi ali. Você que me contou? Não sei, alguém me contou. Ali faz bastante tempo já. Eu cheguei depois dele. Queria ter chegado na época que o Thiago chegou, hein? E o Thiago era salva-vidas na minha época, quando eu cheguei nos Estados Unidos. Sério? Foi. Ah, que legal, cara. Aí o Thiago te levou pro Bank of America. Ele me convidou, eu falei, pô...
É o que eu tô buscando agora, né? Então tá voltando pra família de novo, né? Ele é um líder magnífico. Eu acompanho ele no LinkedIn, o trabalho que ele faz é fenomenal. Dá de volta pra comunidade, muito legal. Então, o banco te dá a estabilidade, né? Daquele trabalho ali e te dá os finais de semana de volta. Você ficou quanto tempo lá no Bank of America? Quase 2 anos. Foi no período de 2018 a 2020. Foi esse período ali de aprendizado com o pessoal. E aí ali. foi aí que a gente se reconectou, né, cara? Na Honda, né? Na verdade, na né? Honda. Na Honda que a gente já fazia seguros com os clientes. A gente começou a conversar, foi ali. Caramba, cara. E aí, de onde que veio a ideia de você fazer mortgage? De onde surgiu isso? Isso aí surgiu lá atrás, lá na Honda. Lá em 2013, 2014, por causa que eu já entendia tanto do mercado financeiro e crédito, eu educava muito meus clientes em como construir o crédito. Eu falava, não só você vai adquirir um juros melhor com o carro, mas quando você for comprar sua casa, também você vai conseguir. E eu nunca vou esquecer, me arrepiou o dia que o cliente me ligou, assim, sei lá, 3, 4, 5 anos depois, falou, Wendel, você não vai lembrar de mim, mas eu tive na Honda, não comprei carro de você foi claro, honesto, me ensinou todos os atalhos de crédito, me falou aonde eu devia ir para fazer a financiamento da minha casa, e por causa de você, hoje eu estou na minha casa nova, brand new construction, construção zerada em Massachusetts. Não existe quase, né? Sonho, né, cara? Cara, eu arrepiei aquilo porque, assim, uma gratificação muito grande em poder ajudar alguém a atingir o seu sonho americano. Porque a compra de um carro é um sonho de muitos, né? Aquele carro X, né? É um desejo. É um desejo. Augusto Cury fala isso, é um desejo. É temporário. Mas aí o sonho continua. Então eu via que eu queria fazer parte de algo maior. E que no banco ali, eu trabalhava, fazia muitas transações. Então, eu não conseguia impactar a vida das pessoas da forma que eu me sentia que eu tenho um chamado para fazer. Então... Eu mesmo te cutuquei naquela época. Falei, cara, o que você tá fazendo aí, irmão? Exatamente. Eu fui advogado do diabo naquela época. Eu falei, cara, sai daí e empreende. Mas nessa época a gente tava naquele processo de legalização, então tava tipo assim, vou ficar no estável, no bom aqui. Eu era aquela voz do mal que ficava, cara, sai daí, vai empreender, irmão. A gente até iniciou a empreender. A gente investimos na fábrica de tintas da minha sogra. A gente somos investidores lá. A minha esposa abriu a empresa dela aqui, onde eu faço parte também, sou sócio também. Sim. Não, mas você ser mortgage é empreender. 100%. Você é igual o Henry falou isso, ele é um intrapreneur. Certo? Você é um entrepreneur. Sim. Você está empreendendo. A carteira é sua, os clientes são seus, entendeu? Sim. Você tem que fazer seu trabalho. Você está dentro de uma umbrella, mas você é um empreendedor. Então, e era isso que eu queria, poder passar o conhecimento que eu tenho nessa área financeira, que eu falo, o pessoal fala, há quantos anos você trabalha com financiamento de casa? O financiamento de casa, 2 anos. Mas, se a gente for parar e pensar na indústria financeira, eu tenho mais de uma década de experiência. Né? Eu tenho a minha casa própria há mais de 10 anos. Então, a gente tem bastante experiência que a gente pode agregar. Quantas casas você tem? Hoje eu tenho 2. Pois é, então se o cara estiver comprando uma casa sua, ele está comprando a casa de quem sabe, né? Pois já passamos pelo processo. Né? Já fazemos também. Eu falo muito isso, cara. Você vai conversar com um profissional. Você vai conversar com o profissional aqui. Eu não vou no mecânico e peço pro cara fazer cirurgia no meu cérebro. Pra que você faz isso? Vai no cara que já pelo menos já passou pelo processo, sabe o que tá fazendo e tem experiência. Eu sou chato. Eu pego o currículo da pessoa e falo, o que você já fez? Porque muita gente vai lá e compra seguro de vida de um cara que acabou de cair de paraquedas. Você pega o currículo do cara, o que você fazia? Eu era secretário do escritório dentário e me ligaram aqui, agora eu tô vendendo seguro de vida. Mas peraí. Não, com todo respeito, todo mundo começa de algum lugar, mas começa pelo menos de assistente ou de vendedor, para depois virar gerente, para depois virar, né? Não tem esse negócio. Para você poder correr, você tem que aprender a andar, né? Sério. A gente vê, enfim, mas aí... Pois é, então isso nessa parte de entrar na indústria de imóveis, para mim já era algo que eu já tinha, mas eu tinha medo desse... sair da zona de conforto que eu estava ali, naquele tantos anos na Plano Honda. de saúde ali. Aí quando eu fiz essa transição Honda, Bank of America, eu vi que a mudança de profissão não era esse bicho de 7 cabeças. E que eu deveria, sim, ir atrás do que eu achava que era certo. E foi quando minha esposa me apoiou. Então, vamos lá, bora estudar, tirar a licença. E graças a Deus a gente conseguimos atingir isso aí. Estamos aí... Vira e mexe, tem cliente meu da Honda financiando comigo. Posso parar isso aqui agora? Quero voltar. Cara, olha isso aqui. O que esse cara acabou de falar? Um dos outros fatores que leva o imigrante a ter sucesso na terra do tio Sam é o apoio da família.
quando eu decidi fazer essa mudança, lembra o que ele acabou de falar ali atrás? A minha esposa me apoiou. Se você não tem um time dentro de casa, se você não está trabalhando em coerência, como é que você vai para o próximo passo? E aí ele vai te contar o que ele fez depois. Sua esposa te apoiou. Você Sim. fez a mudança. Porque muita pessoa, durante a pandemia, na verdade, né, o que eles fizeram? Ficaram acomodados. Tô aqui, tô ganhando assistência do governo, vou ficar aqui. Eu não, peguei a oportunidade que estava em casa para estudar e poder tirar a licença necessária para poder exercer a profissão. Porque, na verdade, até dentro do próprio Bank of America, eu podia exercer essa profissão, porém, sem até licença, porque eles, né, são bancos, não precisam de licença, só que eu não queria, porque ali, na verdade, como você é uma instituição muito grande, você é muito regrado no que você pode e não pode fazer. E eu queria ter a liberdade de estar presente nas redes sociais, fazer meu próprio marketing, ter meu próprio horário, flexibilidade, que ali eu não teria. Que é o que um empreendedor faz. Então eu fiz um passo a mais, que é tirar a licença, para poder ter a liberdade e o crescimento que eu estava buscando. Legal demais, cara. E aí, pá, você entrou, deu certo, foi embora, eu lembro, eu tentei te ajudar o máximo no primeiro ano possível. Sim. Tenho muito orgulho de ter visto seu crescimento nesses últimos tempos aí. Você tem chegado a um ponto muito, né, satisfatório. E agora você vai para o próximo passo. E aí você ajudou sua esposa também, né, nesse processo. Vocês lançaram uma outra empresa, não foi? Exatamente. Então, o primeiro passo, eu me aventurei, vamos dizer assim, né, no meio da pandemia, saí do certo para entrar nessa profissão de ajudar os outros sem saber quando que seria o meu próximo contra-cheque, quando seria o meu próximo pagamento. E após isso, ela também queria trabalhar. Eu já trabalhava na área dela, na verdade, de construção, né? Porém, ela queria ser mais na parte de planejamento, de planos e desenhos. E ela falou: quero trabalhar para mim, quero ter o meu tempo, poder ficar em casa, cuidar das crianças, ter essa flexibilidade de tempo. Igual o Renato Valentim fala, ter paz. Isso aí, na verdade, não tem muito não, mas a gente, pelo menos ela faz o que ela ama dia e noite. Mas quando a gente, assim, tem paz, velho. Não tem como você falar que não tem paz, porque o fato de você não ter que sair, tá lá na obra, fazer igual ela fazia antes, acaba... Tem paz. Não, isso aí, sem dúvida, isso não tem preço. E realmente, as conversas que nós tivemos foi que ajudou muito a gente a tirar a ideia do papel e realmente concretizar, né? A buscar alguém para desenvolver a marca, um nome, as cores e tudo isso aí. E hoje... E tem quanto tempo já que tá rodando? Um ano. A empresa, um ano. E quantas pessoas tem na empresa hoje, já da sua esposa? Cara, ela deve estar, acho que com 6 ou 7 funcionários. Alguns do Brasil, outros que aqui. Legal, ela cara. tem, já tá quase Meus que internacional. Parabéns. Cara, mas é muito gostoso. E esse aí, gente, eu volto de novo, é o fator que leva o imigrante a ter sucesso na terra do Tio Sam. Educação, você pode ver que ela fez o bacharelado, depois ela veio estudar mais, pegou as licenças, a gente não entrou nesses detalhes, ela é mas a gente vai contractor. convidar ela para vir aqui ainda, ela vai vir aqui, tá? E outros fatores também, além disso, é a união dentro de casa, é um apoiando o outro, cada um na sua fase, cada um no seu momento, chegando onde chegou, Exato. Buscando conhecimento, desenvolvendo. Wendel, cara, fenomenal, cara. Qual foi a sua maior dificuldade nesse processo de mudança? De falar assim, sair do Bank of America e vral. Eu acho que a maior dificuldade mesmo é a parte financeira, né? Porque você tem que, né? Ainda mais que a gente, né, mudei de profissão, né? O Bank of America, você troca suas horas pelo seu salário. E ali, agora, né, na parte de financiamento de imóveis, você só ganha após o fechamento. Então, essa parte aí, acho que é a parte mais difícil, essa aí. A parte de relações, claro que é difícil, né? Você vai conhecendo uma pessoa aqui, outra ali. Tem pessoas que ainda não confiam muito em você porque você está novo nessa área, Sim. né? Então, leva um certo tempo para isso acontecer. Eu acho que a financeira foi a mais difícil, foi a financeira. Mas, E também a parte de aprendizado, né? Porque a gente para e pensa, como consumidor, que existe um financiamento. Não, minha prova ir para uma casa é 500 mil, acabou. Mas a pessoa que tem documento é um, que tem documento que não tem é outro. E que tem emprego fixo, que não tem investidor. É um mundo assim, é quase que, como é que fala assim? Quase que isso aqui, ó.
tem vários tipos de livro aqui, tem vários tipos de conhecimentos, financiamento. Várias ideias diferentes aí. Desse jeito. Você pode escolher o que você quer. Cara, pra quem tá começando agora, qual que é a sua regra número 1 aí? Regra número 1, pra quem tá começando agora, você fala em 15 Empreendedor? Ó, eu diria pra você estar conectado com as pessoas certas. Porque isso aí vai alavancar você de uma forma sem explicação. Eu acho que isso aí, porque vai ter você não consegue fazer nada tudo sozinho. Você não consegue, é impossível. Você tem que ter as pessoas certas ali. Eu não digo para você de funcionários, mas de relações que vão te indicar para alguém. Ó, eu preciso de alguém que faz um marketing para mim. Poxa, eu não conheço ninguém, mas você conhece? Isso aí é toda a diferença. Se você não tiver as pessoas certas com você... Renato Valentim falou isso, vários profissionais falam isso, e eu vivo isso todos os dias. Eu preciso de profissionais que são capacitados e conseguem pensar na minha próxima necessidade. Eu preciso de profissionais que olhem para os meus negócios e falam, eu sou dono disso, eu quero ser sócio do Thiago. Pois é. Porque se eu não tiver profissionais que me ajudam a melhorar e crescer e pensam e visam e falam assim, eu quero ser sócio desse cara, eu tô enrolado, eu vou ter que pensar para ele. Imagina só. Aí não adianta, cara. Você tá pagando pra quê? Não é nem pagando. Eu tô resolvendo o problema que eu preciso de gente para me ajudar a resolver. Esquece, vamos colocar dinheiro de lado. Você sabe qual que é o maior problema que a gente tem? É tempo. Não tem como recuperar. Então, se a gente não tem sócios para nos complementar nas áreas fracas, a gente morre, cara, nadando na praia. E o Renato falou isso, se você não tem paz... Para mim, assim, um dos podcasts que me tocou muito foi o do Renato por causa da chave, paz. Sim. Eu saí daquela gravação e falei assim, eu quero ter paz na minha vida. Sério, porque essa é a essência. Não é dinheiro, não é carro, não é jato, é ter paz. Whatever que paz seja definido para a pessoa. Muitos pensam só na... Quero ficar rico, né? Paz, cara. É poder estar tranquilo. Irmão... A premissa desse podcast que eu esqueci de perguntar pro meu amigo Enio da última vez aí, eu vou perguntar para você aqui agora. Manda. A gente vai chegando no final, acho que foi sensacional essa história sua, conheci muito de você que eu não sabia. É a premissa de riqueza. Riqueza no Brasil, riqueza nos Estados Unidos é completamente diferente de como a gente se enxerga. E dentro dos Estados Unidos, a riqueza em Miami, a riqueza em Boston, completamente diferente. Sem dúvida. Quando a gente traduz rich para português, é o quê? Rico. E quando a gente traduz wealth? Riqueza. E todas as duas coisas em português têm a ver com o quê? Dinheiro. Que, pra gente que mora na Nova Inglaterra, igual o Enio falou mais cedo, do rico, é completamente diferente. O rico aqui é o cara que tá de Toyota, Corolla, e eu brinco muito porque eu conheci o Chief Operating Officer do Nubank, o Wang, e ele dirige um Toyota Corolla em São Paulo. Olha só. Aí o Thales, os meninos estavam zoando ele no Super Bowl lá na casa do Thales, falou, pô, esse cara, você dirige um Toyota Corolla, irmão. Ele falou, pô, sabe por que eu dirijo um Toyota Corolla preto em São Paulo? Eu paro no sinal, todo mundo pensa que eu sou Uber driver, ninguém me pede dinheiro. Só pra não dar dinheiro, olha só. Então, pra você, o que é riqueza? Bom, riqueza eu acho que é um conjunto de coisas, na verdade, né? A paz em si, de que você está sendo o seu melhor. Isso aí, eu acho que é uma coisa muito importante para você falar assim, eu estou sendo o melhor, não o melhor que eu quero ser, mas que eu posso ser no dia de hoje. Né? Porque a gente sempre está querendo crescer, mas hoje, você está sendo o seu melhor hoje. Então, isso aí, para mim, é sensacional. Você poder ter paz em casa, com sua família, né? Isso aí também não... Sim. E você ter, como é que fala assim? Pra mim, você ter um tesão de viver, cara. Você ter aquela vontade de acordar no próximo dia, falar, pô, eu não vejo a hora de acordar e poder ajudar o próximo. Eu acho que o transbordo é muito além. Cara, essa semana eu tive um cliente que me ligou. Me ligou não, eu liguei pra ele e tal, fazer acompanhamento. E essa pessoa fechou com outro. Parabéns, super feliz, sensacional. E eu fiquei feliz de coração mesmo, porque eu dei muitas dicas para a pessoa, como melhorar o crédito, como estruturar a vida, e acabou fechando por causa que o corretor falou que a outra pessoa lá podia fazer algo que eu não podia fazer, que na verdade não era verdade, mas fiquei feliz para a pessoa. Isso para mim é quando a gente celebra a vitória das pessoas. Isso para mim é riqueza. Eu poder transbordar algo que eu não vou conseguir levar comigo, que é meu conhecimento.
Isso eu acho que é riqueza. A pessoa virar depois e falar assim, pô, onde que você aprendeu isso? Aprendi com o Wendel. Como que você chegou aqui, cara? Por causa dele. Ele me fez fazer isso e agora eu tô aqui. Então, isso eu acho que é riqueza. Não, é genial, cara. Um legado, agregar valor na vida das pessoas, independente do resultado monetário. Ai, super, 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 super válido o que você falou. Cara, foi sensacional. Eu espero que a gente não esqueceu nada, mas se a gente esqueceu, uma boa desculpa para uma versão 2.0. Não é verdade, né? Que diálogo sensacional, que presente maravilhoso que você trouxe para mim. Muito obrigado. Sem dúvida, sua esposa vai ser a nossa próxima atração, porque acho que essa história é complementada com a história dela. Vai ser legal, hein? Vai ser legal. E eu nunca tive a oportunidade de conversar com ela igual eu e você, a gente conversa muito, então vai ser... Claro. I'm looking forward to it. Caixinha de surpresa. Não é? É. Meu irmão, obrigado pela oportunidade. Obrigado você. De te conhecer. É uma honra, estamos aqui. Eu admiro queria muito essa história. encerrar com uma frase. Manda. É um pouco emocionante porque é de um amigo meu que faleceu ano passado. E ele falava assim: desculpa a intensidade, mas eu tenho somente uma vida e eu não sei até quando. Então a pessoa que está do outro lado, aí assistindo e está procrastinando o seu sonho, não perca tempo. A vida é curta, né? Não perca tempo. Caramba. Isso aí, eu espero que, se você não pegou nada nesse podcast todinho aí, pega essa parte, por favor. Que isso aí, eu tenho certeza que se você aplicar isso aí, em viver intensamente, não é perigosamente, né? Não, é intensamente mesmo, com compaixão. Com intenção. Com né? intenção, com objetivo, com clareza. Fenomenal, cara. Obrigado pelo seu tempo, agradeço a sua família por dividir comigo aqui hoje à noite. Obrigado pelo convite, viu? Cara, maravilhoso, obrigado mesmo, e que Deus tenha seu amigo e que você possa ter tirado muito conhecimento, aprendido com quais os fatores que levam o imigrante a ter sucesso na terra do Tio Sam. Curte, segue o canal, manda para quem você acha que deveria assistir isso aqui, comenta positivo ou negativo, porque é só assim que a gente melhora. Erro para mim é construtivo. Toda vez que eu erro, eu melhoro. Então, curtiu? Não curtiu? Me deixa saber. E segue o cara, porque eu coloquei o canal dele aí também, viu? Se inscreve lá no canal dele. Quer aprender como é que constrói crédito? Quer saber como que você compra o seu carro sem se lascar? Pergunta para ele. E se não comprar dele, no futuro, pelo menos amigo fica. Valeu? Tamo junto. Valeu. This is the Thiago Prado Experience.